A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje dando aí prosseguimento aos estudos do segundo trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Cremos. Estamos aí nos aprofundando nas principais doutrinas bíblicas. E hoje, queridos, vamos estudar a lição de número 4, que tem como título No Espírito Santo, o nosso Consolador. O texto bíblico da lição, queridos, se encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 20. Se você não tem a lição em mãos, faça a leitura desse texto, João, capítulo 14, do versículo 15 ao 20. Que é a base para a nossa lição de hoje. O destaque da lição, queridos, está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que diz assim: Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Aqui Jesus estava caminhando para a cruz, né, queridos? E durante aquele percurso, ele conforta os seus discípulos, falando-lhes sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus chama o Espírito de o Consolador, né? Paracletos no grego. A palavra grega traduzida por consolador ou auxiliador era usado na linguagem jurídica para o advogado de defesa, isto é, alguém que ajudava ou apoiava um réu. O sentido, então, ganha amplitude, né? Pois o Espírito Santo, assim como Jesus, não apenas foi um advogado, mas uma pessoa que provê encorajamento, conselho, força, entusiasmo, motivação e poder. É comparável ao apoio e o carinho de um pai. O Espírito, queridos, é o Consolador, alguém que está conosco e ao nosso lado para nos ajudar. O evangelista Lucas, ao escrever Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 9, versículo 31, ele registra que a igreja caminhava no conforto do Espírito Santo. No ministério de confortar e encorajar o cristão, queridos, o Espírito Santo então derrama amor divino no coração, testemunha que são filhos de Deus e unge com alegria e discernimento, derrama paz e esperança na mente e no coração de todo cristão. Concede alegria na luta, ajuda na fraqueza, produz a frutificação espiritual e também capacita o crente para o serviço cristão. Esse, queridos, é o nosso amigo, nosso consolador, nosso companheiro Espírito Santo, que está conosco em todos os tempos, desde quando Jesus voltou para o céu, ele deixou esse Consolador, que é assim como Jesus, que está aqui ao nosso lado, nos ajudando. Nossa lição diz assim: o Espírito Santo é quem sustenta a Igreja de Cristo no mundo. Há mais de 2000 anos ele dirige a Igreja, isto é, o Espírito a guia, direciona e guarda. E você? Reconheceu-se um pecador que precisa de um Salvador? Então és a Igreja de Cristo, constituída não por prédios ou tendas, mas por pessoas iguaizinhas a você e eu, falhas, defeituosas e inconstantes. A terceira pessoa da Santíssima Trindade foi enviada pelo Filho para ser parceria da Igreja, que é formada por nós. Essa terceira pessoa é amiga do povo chamada por Deus, companheira de pessoas, intercessora de adolescentes, que decidiram por Jesus como Senhor e Rei das suas vidas,
Por isso, estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é, a sua natureza e a sua obra. Então, queridos, nós vamos estudar hoje uma das doutrinas bíblicas, né? Que é a doutrina do Espírito Santo, que é conhecida aí no mundo teológico como pneumatologia, que é o estudo da pessoa, da obra e do ministério do Espírito Santo. O termo vem de pneuma, né? Que é cognato do verbo pneu, que significa respirar, soprar, inspirar. Há teólogos frios na fé, né? Modernistas e irreverentes, que, menosprezando aí o Espírito Santo, afirmam que ele é tão somente uma força ou poder que emana de Deus. Todavia, queridos, o Consolador é a terceira pessoa da Trindade. Isto mesmo, ela é uma pessoa em toda a sua plenitude, pois ensina, guia, consola e fala. Mas quem é o Espírito Santo? É o nosso primeiro ponto da lição. Quem é o Espírito Santo? Eu pergunto para você. Você sabe quem que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, queridos, é o agente da salvação. O Espírito Santo é o agente da santificação. O Espírito Santo reveste os crentes para o serviço do Senhor. O Espírito Santo implanta os crentes no corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. O Espírito Santo trabalha no coração e na mente do homem para que este se renda a Cristo, pois é da vontade de Deus que todos, sem exceção, sejam salvos. O Senhor Jesus Cristo ensinou que um dos trabalhos do Espírito Santo, queridos, é justamente convencer o pecador dos seus erros, dando-lhe aí o entendimento necessário para que creia e se arrependa, sendo assim vivificado espiritualmente. Esse é um dos principais papéis do Espírito Santo. O convencimento intelectual do homem não é suficiente para levá-lo a receber a Cristo. Por isso, na esfera das emoções, é preciso que o pecador seja encorajado pelo Espírito Santo a inclinar-se às coisas espirituais, levando o homem ao arrependimento e a decidir-se por Cristo. Stanley Horton, teólogo pentecostal, afirma que esse trabalho do Espírito Santo é chamado de a doutrina da vocação ou do chamamento. Estejamos certos de algo muito importante, queridos. É Deus, mediante o Espírito Santo, quem dá o primeiro passo em direção ao pecador. Todavia, queridos, é bom lembrar que ele não restringe a liberdade do indivíduo e respeita o nosso livre-arbítrio. Cabe a nós a decisão. Sem a ação do Espírito Santo, jamais seríamos aí adotados pelo Pai. Adotar, queridos, significa pôr como filho. Após decidir-se pelo Senhor Jesus Cristo, passamos a ser então herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. A partir deste momento, inicia-se o processo de falar e agir em conformidade com a palavra de Deus. A boa notícia, queridos, é que não estamos sozinhos. O Espírito de Deus fortalece-nos e ajuda-nos também nessa nova etapa. Na sequência da nossa lição, queridos, temos mais 2 pontos aqui, né? A natureza do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, né? Então, queridos, o Espírito Santo, como eu já comentei aqui na lição, não é uma força, não é uma influência ou um poder emanado de Deus. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Já falei isso aqui hoje. A sua atuação na Bíblia é marcante e plena. Vai do Gênesis ao Apocalipse.
em todos os livros da Bíblia, você vê a ação do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra como uma pessoa que age, que decide, que guia e cumpre o plano de salvação que o Pai traçou para a humanidade através do sacrifício vicário do seu Filho unigênito. Os nomes do Espírito Santo, queridos, estão aí relacionados à sua obra e ao seu caráter. Entre os hebreus, o nome não era utilizado apenas para distinguir as pessoas, mas também para revelar-lhes o caráter e a índole das pessoas. E na palavra de Deus, há vários nomes que descrevem a deidade do Espírito Santo. Podemos citar alguns aqui: Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de Cristo e Espírito de seu Filho. Encontramos também nomes que relacionam o Espírito Santo diretamente a Deus e a Jesus. Espírito de Jesus e Espírito do nosso Deus. Mas o Consolador, queridos, é um dos nomes mais conhecidos do Espírito Santo. Ao ouvirem o Senhor aí anunciar a sua ascensão, os discípulos ficaram preocupados, né? Quem haveria de ajudá-los a partir daquele momento, sem Jesus estar ali? Mas o Mestre Jesus aquietou-lhes os corações dos discípulos, assegurando-lhes que eles não ficariam órfãos, né? Eles não ficariam sós. Nós também não estamos sós neste mundo, que infelizmente jaz no maligno. Contamos com a doce presença do Espírito Santo. Jesus prometeu então aos discípulos, né? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E vale destacar, queridos, que essa palavra aqui, outro, no original grego, é semelhante. Então o Espírito Santo é semelhante, é igual, é idêntico a Jesus. Só não está presente em corpo como Jesus, mas ele está presente espiritualmente em todos os momentos de nossa vida. Assim como Jesus estava lá com os discípulos, ajudando, aconselhando, os protegendo, o Espírito Santo está da mesma forma que ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, nos protegendo também. Ele está conosco. Você tem sentido, queridos, a meiga presença do Consolador aí ao seu lado? No grego, a palavra Consolador significa Paracleto. E segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, queridos, Paracleto é alguém chamado a ficar ao lado de outro para ajudar. O Consolador tem como missão, então, revelar a verdade de Deus em Jesus Cristo. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, levando-o a crer na única verdade, Jesus Cristo. Sem o Espírito Santo, não há arrependimento. É Ele quem nos convence dos nossos erros. Sem arrependimento verdadeiro, não há salvação pela graça. O Consolador comunica a graça de Deus a nós. Sem o Espírito Santo, estaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele operou em nós, queridos, o novo nascimento e deu-nos nova vida em Cristo. Então, queridos, precisamos conhecer melhor o Espírito Santo, pela nossa total e contínua rendição e comunhão com Ele, para entendermos aí devidamente as suas manifestações. Ele não é um mero símbolo ou uma energia celestial. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Como Igreja de Cristo, mantenhamos a comunhão com o Espírito Santo, o Espírito de santidade e de vida, a fim de preservar os ensinos e os valores bíblicos que fundamentam a fé pentecostal. Quando entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo nele como Salvador pessoal, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele é a nossa garantia de que somos do Senhor, pertencemos a Deus.
Vivemos então de maneira santa, agradando ao Senhor e ao Espírito Santo que habita em nós. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.